Olá, sejam bem-vindas ao BW Talk. Nós somos o BW, um braço do Ministério Talmidim, que hoje é o Ministério de Mulheres da Igreja Família da Fé em Valinhos. Se você ainda não conhece a gente, convido você a conhecer através do nosso Instagram, @Ministério Talmidim_, e o Instagram do BW, @BW Talmidim. Nós somos um ministério que o Senhor levantou para mentorear mulheres que tinham o desejo de empreender ou já empreendiam, mas faltavam recursos e ferramentas para fazer do seu negócio um grande projeto. Então, em 2022, o Senhor nos levantou com uma mentoria, onde nós tivemos 126 inscritas e formamos 35 mulheres. Agora, em 2023, nós estamos com uma mentoria exclusiva e personalizada de apenas 10 mulheres. Mas, como a gente não queria ficar apenas com essas 10 mulheres recebendo conteúdos, nós, então, decidimos fazer o BW Talk, que é uma ferramenta, uma forma de alcançar mais mulheres e liberar chaves, conteúdos, tudo do mundo dos negócios e diretamente do céu para você. E é isso mesmo. Todo mundo pediu que o BW atendesse a todas e a gente conseguiu, com a estratégia do podcast, atender essa demanda de trazer conteúdos de formas diversas para que todos tivessem acesso. Exatamente. Esse é o nosso primeiro episódio. Sejam bem-vindos e já fiquem à vontade, porque a casa é de vocês também. Isso aí. Vamos para a nossa convidada? Vamos para a nossa convidada. Vamos lá. Ela tem 34 anos, é valinhense, pé de figo e tem uma das suas características principais, o amadurecimento rápido, precoce, né? Ela foi super madura, super rápido. Exatamente. Com 12 anos ela já trabalhava, com 15 ela ficou noiva, com 18 ela casou e com 23 ela era mãe de 3. Hoje ela tem 2 empresas, onde o principal tema que ela carrega para as 2 empresas é intencionalidade e propósito. Com vocês, Juliana Berto! Seja bem-vinda! Muito obrigada. Eu não sei nem o que eu faço aqui, gente. Pode se apresentar, pode agradecer. Enquanto muito... isso, a gente vai pedir para a nossa produção trazer um café, porque um detalhe da nossa convidada, ela ama café e água com gás, isso então já aí. tem aqui Água com gás. uma água com gás para ela sem gás, gelo em temperatura ambiente. e um café. Que a produção vai trazer. Fica à vontade, convidada. Gente, eu agradeço muito, Gabs, Maria. Obrigada. Eu acredito muito que a flecha, ela precisa ir além do arqueiro. Se a gente joga uma flecha e ela cai no nosso pé ou para trás da gente, é porque a gente não soube lançar essa flecha certa. Sim. E o BW é uma das flechas que o Senhor colocou na nossa aljava. A Maria Alice é uma flecha, a Gabs é uma flecha. E ver tudo isso acontecendo, gente, de uma forma tão linda, tão profissional. Eu realmente estou aqui constrangida com a excelência de vocês, com o cuidado, com tudo isso que eu tenho visto aqui de detalhes. Eu tenho a convicção que esse projeto, esse podcast vai alcançar muitas mulheres, Amém. Muitos corações de mulheres que estão ali naquela dúvida se empreende ou não, né? Se isso é o papel da mulher ou não, se isso é pecado ou não, né? Se isso é uma distração ou não, se isso é um empoderamento, né? É uma palavra tão falada e tão mal usada, de uma forma tão infeliz, às vezes colocada, e isso perturba um pouco o coração e a mente das mulheres, né? Bom, vocês já falaram tudo, né, gente? Eu não sei mais o que falar sobre mim. É isso, gente. Nossa convidada, ela vai... Eu até assustei com a minha idade, eu nem assuntos. lembrava, para mim era 33 aí. Já ia gente quase que eu lembrou. consertei aqui. A gente lembrou A ela. gente lembrou. Inclusive, isso que você falou agora no começo sobre flechas, a gente tem aqui também, vou pedir para a produção também agora pegar um objeto que está ali na outra sala. Sim, Por favor. Por favor. Que a gente deixou de surpresa. A gente quis trazer uma Tá dentro da representação. sala vermelha. Isso. Isso. Pode trazer aqui, por favor, produção. Nossa, normalmente elas que são a produção hoje. A gente hoje tá a gente achando tem- massa. A mesa virou! A eu me mesa achei virou, muito gente! Que é isso? Hoje eu vou abusar da Ai, produção. que medo. O nosso tema hoje, né, do podcast é negócios com propósito. E a nossa convidada, especificamente na vida de cada uma de nós, e acredito que de muitas mulheres que estejam ouvindo o podcast,
tem essa função de despertamento de propósito, as palavras que ela traz, que ela ministra. Os propósitos, né? Exato. Então, a gente trouxe um objeto que ela nos presenteou em um determinado momento e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Meu Deus, nem lembro mais. Nem lembra? Você não lembra? Não, é não recente. Sei. Ah! Ai, calma aí. Já lembrei do voo rasante. Põe ali, amiga. Uau, gente, verdade. Essa águia, a gente vai falar rapidinho sobre ela com uma vocês. História surreal, é uma história surreal, mas o que a gente já quer trazer aqui logo de cara para o começo do podcast é que na vida a gente tem duas escolhas. A gente pode ser como galinha que cisca, só ali para baixo, só olha para baixo e fica ali ciscando, ciscando. Ou você pode escolher ser uma águia. A águia é o pássaro que atinge os voos mais altos, a velocidade mais alta. E uma vez que ela está num embalo, ela é imparável. Então, a gente quer começar liberando essa palavra para você, mulher que está assistindo esse podcast. No dia que você tomar posse de ser como uma águia, ter a visão de águia, ninguém vai te parar. Você vai alcançar voos que vão ser imparáveis, porque é isso que uma águia faz. E nós 3 aqui somos águias. Exato. Amém. É uma prova disso que a gente está aqui, né? Grávida de 7 meses, as duas. Exato, não parece, E mas nós a gente estamos está iniciando grávida um novo 7 projeto. meses. Porque assim, Exatamente. nós somos águias, né? Exato, Todo mundo imparáveis. falou pra gente parar, ficar quietinha e tudo mais. A gente vai, né? A gente equilibra. Mas o voo tá tão grande que a gente não pode o deixar pra solavanco foi depois. tanto que não tá dando para parar ultimamente. Não dá pra deixar pra depois. Então a gente resolveu começar grávida de 7 meses mesmo e vamos lá, vamos porque lá. foi o direcionamento que a gente teve e a oportunidade agora que a gente teve de começar, Uau, que lindo. né? Vamos começar então? Primeira pergunta. Vamos. Nós queríamos saber a sua história, porque assim, muitas pessoas já conhecem, mas a sua história de vida mesmo, como que você entrou no mundo dos negócios, como que você começou a trabalhar, que foi ali aos 12 anos, também comecei muito jovem com 12 anos, e eu acho que quando a gente tem essa história que começa muito cedo e aos 34 você já tem tanta história para contar, tanta eu acho que bagagem, né? tanta bagagem, eu acho que tem muitos aprendizados ali no meio do caminho que a gente pode compartilhar, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Bom, gente, esses 12 anos, quando tudo começou, na verdade, assim, eu venho de uma família que tem essa veia empreendedora, né? Todo mundo em casa, na família, faz mais de uma coisa, tem mais de um negócio, sempre teve esse olhar. E o meu pai é do ramo gráfico, né? Hoje é de editora gráfica, mas naquela época, quando criança, eu passei por todas as fases gráficas da humanidade, né, que está cada vez diminuindo mais, misericórdia. Mas vamos lá. Então, quando criança, eu lembro do meu pai fazer caixinha de remédio. Então, esses 12 anos que eu comecei a trabalhar, com 12 anos eu saí de casa para trabalhar, mas antes disso eu já trabalhava. Por quê? O meu pai fazia caixinha de remédio. E a caixinha naquela época não tinha máquina que montava a caixinha. Então a caixinha, sabe a caixa quando vem toda aberta? Então ele levava assim, dessa altura, pilhas e pilhas para casa. E ele distribuía, eu tenho certeza que esse podcast vai atingir alguma mulher que trabalhou de coladeira de caixa para o meu pai. Então, era a maior gráfica do interior de São Paulo, que fazia caixinha de remédio, de prótese dentária, vários tipos de caixa, de boneca, caixa de boneca, enfim, de brinquedos. Então, ele distribuía em Valinhos nessas casas que faziam, e a nossa casa era uma das casas. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, onde eu e meus irmãos iam para a escola, mas chegava à noite, a gente ia para a igreja com a minha mãe, chegava da igreja, a gente colava a caixinha a noite toda. A família toda. Tanto que até hoje eu tenho uma habilidade para montar a embalagem muito grande. A mão vai sozinha, aquela colinha. Era uma coisa bem caseira, bem né? minuciosa também, assim, né? Sim. Então, isso... O meu pai, a minha família, na verdade, sempre colocou a família no propósito, né? Então, assim, pegava um serviço grande, antes de pegar o trabalho, ele conversava com a família toda. Ó, tem esse prazo, o trabalho é esse, vai ser pegado, o que a gente tem de mão de obra não vai dar,
tem como todo mundo ajudar? Então, desde criancinha mesmo, eu já ajudava. Com 12 anos, a minha mãe teve uma carreira política na cidade e, por muitos anos, mais de 20 anos, ela ganhou a primeira eleição dela. Na verdade, ela já era suplente de vereadora e, em 2012, ela assume como vereadora. E foi uma coisa muito engraçada, assim, que não sei se um dia ela vai estar aqui para contar essa história, né? Eu anoto o nome dela. Ela falou, assim, 10 minutos para mim o que tinha para fazer. Então, ó, filha, isso daqui chama pasta sanfonada, isso daqui chama boleto, isso é duplicata, esse é o livro caixa, caneta vermelha sai, caneta azul entra, né? Aqui está o talão de nota fiscal à mão, e eu tô indo porque eu tenho horário na Câmara. E nunca mais voltou. Com 12 anos. Até hoje ela nunca mais voltou. Tranquilo. Ela nunca mais nem perguntou como é que tava, né? Não, nunca mais. Mas ela delegou e confiou. Um exemplo de delegar e confiar, né? Sim, mas provavelmente, como mãe, ela já tinha uma sensibilidade de saber da competência que você tinha como pessoa. Sim. Porque você tem 3 filhos, você conhece qual dos 3 você poderia fazer isso. Exatamente. Ou não poderia fazer com nenhum dos 3, ou qual função eu daria para cada um dos 3 filhos. Assim como ela fez com os 3, né? Os 3 filhos também. Com os meus irmãos também. Exato. E ela te lançou como flecha, né? Aos 12. Ela te enxergou, ela sabia exatamente a flecha que você era e aonde te lançar, né? Já é uma chave isso, Já é viu? uma chave. A família é a base aonde as flechas são lançadas. E isso que a Ju falou de seu pai trazer a família para o negócio do tipo, gente, vamos, vai ser assim, vamos todo mundo? Vamos todo mundo, porque todo mundo cresce. E uma coisa também que é legal a gente perceber, que às vezes a gente, quando começa a maternar e trabalhar, gera aquela culpa, né? De, não, mas agora eu vou trabalhar muito e tal. E assim, e esse incluir os filhos no que você faz, e quem é empreendedora precisa muito, porque às vezes você é a pessoa que faz o financeiro, o marketing, que faz tudo, o produto, né? A que vende, que faz tudo. E você fica, nossa, mas eu tenho filho, né? Como é que eu faço isso com um filho? Gente, coloca as crianças junto. Eles estão aprendendo valores importantes, né? E, na verdade, algo que é importante a gente colocar é que você coloca nos filhos a identidade que você nunca vai conseguir colocar num funcionário, por exemplo. Né? Porque o funcionário, às vezes, troca de emprego por conta de R$50 de aumento. Um benefício o teu filho não vai trocar o pai, né, por R$50, assim, a gente espera. Então, você consegue, se você tem um negócio e você deseja que esse negócio passe para outras gerações, a não ser que você seja um investidor, você está fazendo um negócio para girar dinheiro e você quer que a empresa seja vendável e fazer dinheiro com ela, tal, aí é diferente. Agora, quando você tem aquilo como profissão, entende como propósito, como chamado, nós que servimos a Deus, né? Então, você entende que aquilo pode ser um mantenedor da obra missionária, né? Um mantenedor da casa do Senhor. Então, você tem interesse que aquilo continue, né? Sim. E passar para um filho é muito melhor. E eu não me arrependo. Até teve uma vez que, em uma dessas sessões solenes da Câmara, né? De Dia Internacional da Mulher, alguma coisa assim, a minha mãe acabou se emocionando, né? Eu estava no plenário e ela acabou se emocionando, dizendo, talvez eu fiz a minha filha amadurecer antes do tempo, a força, né? E eu me lembro perfeitamente desse dia, depois abraçar ela e agradecer, muito pelo contrário, né? Porque hoje eu olho para as amigas que cresceram comigo. Glória a Deus. Acho que não vai dar nem para falar. Assim, eu tenho a gratidão ao Senhor por realmente ter saído da zona de conforto, da bolha de conforto e ter vivido a vida que o Senhor permitiu que eu vivesse, né? Porque a gente valoriza muito mais, né? Você está fazendo algo com propósito familiar, que está ali ajudando toda a sua família. E eu acho que esse amadurecimento não é de tudo ruim. Eu também comecei a trabalhar aos 12 e também. Hoje, se alguém fala... Legal. Todo mundo começou a trabalhar aos 12. E eu falo assim, tem gente que fala Você assim, começou como babá. E eu comecei na feirinha de artesanato. Escrevendo nome no grão de arroz. Se você já esteve no Guarujá, talvez a Gabriele... Praia Grande, feirinha da Grande. Oceã, se você frequentava... ela que escreveu o seu nome no grão de arroz. Entre 2005 e 2006, era por eu ali. que ficava lá. Os meus irmãos começaram também como muito novos, não tão novos assim,
O Bruno tinha 14, o Danilo 13. Novo também, né? Uhum. Na época eles começaram, a gráfica ainda era muito pequena, não dava ainda, né? Então eles começaram como pacoteiro num supermercado grande aqui da cidade de Valinhos. Foi o primeiro emprego deles. E naquela época podia, hoje nem poder, isso não pode mais. Né? Para ajudar ali a empacotar a compra no mercado, tem que ter, acho que no mínimo, sei lá, 16, né? E tem que, tipo, entrar como um jovem aprendiz, um registro. Não dá para ser assim, só combinar ali com o gerente e fazer, né? Tem toda Meus uma irmãos, questão. eles juntaram um ano inteiro de gorjeta. Uau. O salário ia inteiro para minha mãe, né? Óbvio, ajudar né? na casa, é isso. Que ela que controlava, né? Então, inteiro para minha mãe. E a gorjeta, minha mãe deixava e eles foram juntando durante um ano. Daí, em janeiro, eu lembro que o Bruno disse assim, eu pago pelo meu conforto. Essa frase virou piada na família, né? Porque a gente viajava todo verão para casa da nossa família em Itapema, Florianópolis, perto de Florianópolis, e a gente ficava numa casa muito antiga de madeira, cheia de cupim, de lagartixa, tal. Desconfortável. Muito desconfortável. E a gente cresceu com o sonho de ficar num hotel. Nós nunca tínhamos ficado. Uau. E tinha acabado de inaugurar a primeira pousada de Itapema, que hoje é uma enorme cidade. E o Bruno ficou sabendo disso, né, pelos primos e tal. E ele disse assim, no final do ano, nós vamos juntar toda a gorjeta e nós vamos ficar hospedada nessa pousada. E nós ficamos, eu tenho 7, 8 anos de diferença para o meu irmão. Então, calcula aí, eu era bem pequenininha mesmo. E eu lembro da gente ficar pouquíssimos dias na pousada, o resto nós ficamos no casarão mesmo, uma noite e meia na pousada. A estadia da viagem toda não dava para pagar. Não dava. Mas deu com gostinho, a gorjeta deles, Uau. de pacoteiro no mercado aqui da cidade. Uau. De pouquinho em pouquinho, né? Pouquinho. Ele foi lá e pagou E pelo hoje conforto. ele é um grande empresário. Sim. O Bruno, Danilo já descansa no Senhor, mas o Bruno é um grande empresário e hoje ele fez aniversário agora, né? E ele me levou para um hotel. Eu disse, de novo, irmão, você está me levando para um hotel. Pagando pelo Que meu Deus conforto. continue abençoando os nossos irmãos, assim, pra eles, né, levarem a gente para hotéis, presentearem. Seja com gorjeta, com prolabore de empresário. Não tem problema. O importante é abençoar as irmãs. E é muito legal quando a gente vê a família toda prosperando, né? Sim. Assim, vindo de uma geração, assim, nossos pais fizeram até um tanto, a geração seguinte está fazendo melhor. Esse final de semana também eu passei o final de semana na casa do meu irmão. E aí ele tá assim, completamente mobiliadinho, do jeito que ele quis mobiliar. Gosto, né, de ver. E aí eu fico assim, tipo, nossa, tá tudo dando gente certo. cresceu. A gente Gente, isso aqui é de comer amadureceu, mesmo? É de comer, de verdade. Pode pegar. Né, gente? Pode começar. E é muito legal ver isso, assim. E quando você... Principalmente irmãos, né? A gente sabe o que a gente passou lá. Tipo assim, eu falei... Casa, né? A mesma casa, a mesma vivência, né? A mesma criação dos pais. E aí, As às mesmas vezes, vontades. as mesmas vontades e tal. E eu lembro... As mesmas privações também, né? Privações. Tipo assim, não dá. Não tem o que fazer. E aí, hoje a gente conseguiu... Igual, eu lembro a primeira vez que a gente viajou juntos. Que a gente fez uma viagem internacional juntos. Tipo, eu e meu irmão. E a gente ficou tipo assim, nossa, cara, quando que a gente sonhou que a gente ia sair do faria país. isso, E aí a gente ficou nem da cidade. não saía, Malemar, né? Não saía. E é muito legal a gente conseguir com o fruto do nosso trabalho, né? Conseguir proporcionar isso. Eu lembro que meu primeiro salário, que foi da feirinha, de trabalhar um verão todo, Do arroz. o meu sonho era comprar uma bolsa de uma marca específica que as minhas amigas tinham e eu nunca pude ter. Ah, meu Deus. E aí essa eu é boa. E aí eu falei, eu vou comprar essa bolsa. E aí eu trabalhei assim, mês de dezembro e janeiro todo. E aí eu lembro que eu tinha uma bolsinha, assim, tipo, para guardar as notas ainda, né, de dinheiro. Aí eu lembro que quando deu o valor, eu fui no shopping, escolhi a bolsa, comprei. E aí a bolsa tá lá e agora minha filha vai usar, gente, a bolsa. Uau! Entendeu? Aí eu fico É assim, demais. o primeiro item que eu comprei com o meu trabalho. É muito gratificante. Normalmente, o primeiro trabalho, a gente tem umas coisas meio fúteis, assim, né? Tipo, que É. nem, ficar na pousada, comprar uma bolsa. Eu lembro que o meu primeiro salário, com 12 anos, eu juntei uns 3, 4 meses do meu salário de babá. E eu fui pro Paraguai com a minha família. Nossa, que chique. Torrou chique. Torrei no Achei Paraguai. Torrei no Paraguai. Uma parte... Só coisa boa. Só coisa útil demais. Útil. Eu gastei uma parte para comprar a passagem de ônibus, né? Óbvio, para ir. Porque eu fui de ônibus ainda, não foi nem de avião, foi de ônibus. Meu Deus. Aí um pouco eu comprei em dólar, um pouco eu deixei em real, porque lá no Paraguai, para quem nunca foi, é lindo, gente. É uma coisa assim. ser chique, Você compra belo. em dólar numa loja.
em peso na outra, em real na outra. Eu lembro que eu cheguei para comprar água, era R$2, eu dei $2 pro cara, o cara muito esperto pegou, entendeu? E você nem tinha. E eu a sonsa caipira, nem tchum. Mas é engraçado, tipo, eu lembro também da sensação da minha chefe, né, que é a Ju também, outra Ju, querida, uma super empresária. Super empresária. Já veio aqui é uma empresária que tradicional. também é filha de Valinhos. empresário, né? Sim. E das três irmãs é a que está dando continuidade ao na negócio história, da né, família. da empresa da família. Ela me pagava e eu juntava o dinheiro pensando assim, gente, eu vou levar para o Paraguai esse dinheiro. Eu vou comprar tanta coisa no Paraguai. Né, que a gente imagina. Tanta coisa no Paraguai. Enfim, passou, né? Passou. Aí teve que começar a juntar tudo de novo. Hoje em dia eu falo que é muito engraçado. Quando a gente é criança, eu digo 12 anos, quando a gente começou a trabalhar, se idealizava um valor, né? Nossa, Sim. quando eu ganhar X, eu vou ser Aí quando muito você chega lá, rica. Aí você fala, não dá pra nada. Não dá para nada. e agora? O paga os que eu faço? O que eu faço com esse dinheiro? Eu pago o quê? Paga o quê? Mas eu acho que o valor do trabalho amadurece muito e eu acho que é um valor muito importante. Assim, é uma coisa que eu levo muito a sério da minha família também. O valor do trabalho mesmo. De você... Passar isso pro seu De passar de geração filhos, em né? geração Aham. mesmo. Porque foi uma coisa que foi muito benéfica para mim. Não foi... É igual você falou, é um sentimento de gratidão enorme. Não é uma Sim. coisa Exato. que eu olho como um peso. Nossa, É. eu comecei a trabalhar cedo. Tipo, não, porque isso me trouxe tantas coisas boas ao longo da vida. Igual hoje eu E não vou fazer roubou 30 a anos. nossa adolescência, né? A nossa Não, juventude. não. Pelo Graças a Deus, contrário. eu acho que só alavancou. sem Alavancou dúvida. e com muito mais responsabilidade, porque algumas amigas estavam lá sendo adolescentes super Loucamente. tipo, meio doidas e eu tinha uma cabeça que por conta do trabalho Centrada. eu tinha que ter um pé no chão porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha compromissos, eu tinha responsabilidade e tal. Então era muito assim. Eu lembro que, assim, no meu caso, eu não trabalhei por necessidade, vamos dizer, né? Ao contrário de muitas crianças e adolescentes que no Brasil, infelizmente, né, questão financeira e econômica é complicada, acabam trabalhando para, de fato, trazer o sustento da casa. Foi por uma questão, um luxo, vamos dizer assim, para mim mesma. E essa vontade de amadurecer, de ter meu dinheiro e tal. E eu lembro que minha mãe falou assim para mim, olha, você vai trabalhar tudo bem, mas você ainda tem a responsabilidade de tirar notas. Então, contanto que o seu trabalho não interfira no seu estudo, fique à vontade. E aí eu nunca deixei interferir. Eu tinha que manter minhas notas lá em cima, porque, de fato, você está trabalhando porque você quer agora, né? Então, mantenha as duas coisas. Se você quiser trabalhar, tudo bem, mas eu quero as suas notas lá em cima. Então, eu trabalhava em dose dupla, porque eu tinha que estudar, continuar deixando as notas lá em cima e, óbvio, trabalhar para esses mimos, que nem, tipo, meu primeiro celular. Olha o que eu pensei quando eu comprei meu primeiro celular com o meu dinheiro. Se um dia eu ficar de castigo, minha mãe não vai poder tirar meu celular, porque ele é meu, porque eu paguei com o meu dinheiro. Daí minha mãe falou assim, eu vou tirar sim. Não interessa, o problema é seu que você comprou com o seu dinheiro. Se eu achar que você tem que ficar sem o celular, eu vou tirar de você, tá? E ainda Enfim. faz você pagar um para ela. E aí, faz pagar alguma coisa pra ela. Pai e mãe continua sendo pai e mãe, né? Independente do que a gente tenha nosso próprio Exatamente. trabalho ou não. Exato. Vamos falar agora rapidinho dos nossos patrocinadores? Sim. O BW Talk conta com patrocinadores incríveis e a gente já quer deixar aqui para você pode ser um desses patrocinadores. Então, se você deseja ser patrocinador do BW Talk, vai aparecer um QR Code aí na tela, onde você pode entrar em contato e dizer que você quer patrocinar esse projeto. Você pode patrocinar de N formas. Se você tem alguma coisa, alguma culinária, você pode mandar aqui pra gente. A gente vai degustar, vai, sabe, apresentar. Enfim, existem várias formas de você patrocinar a gente. Eu e vou hoje, ter que voltar. aí ela volta. Se for de comer, ela volta. Se for brigadeiro, eu volto. A gente tem 3 empresas nos patrocinando hoje. A primeira é o Primori. Quer falar sobre o Primori, Gabs? Sim. Eu sou suspeita a falar do Primori, gente. Primori nós Cabelos e trabalhamos Noivas, lá. o melhor salão de Valinhos, né? O salão mais tradicional de Valinhos. Exato. Conta com uma estrutura sensacional de cabelo, maquiagem, unha, estética. Tem o melhor dia da noiva da região, com uma sala 100% preparada para receber as noivas da região, pra você, exclusiva. noiva. Nosso slogan é Viva o seu momento único. Como e você. é como você merece. Viva esse ali. momento único como você. Isso. E a gente trabalha realmente com essa intencionalidade mesmo, né? De proporcionar uma experiência única para os cada clientes. Eu faço parte da equipe do Primori, a Maria Alice também.
por isso que nós somos suspeitas em falar. E é uma Exatamente. das empresas da Ju. Hoje, nossa A gente vai convidada. falar um pouquinho também. Um pouquinho a qual mais ela é sobre. a proprietária do Primor e Cabelos e Noivas. A segunda empresa é a MV Móveis. Então, todo esse cenário que você está vendo aqui foi tudo feito pela MV, a mesa, o painel. Enfim, é uma empresa tradicional, lindo. uma empresa familiar também, de muitos anos de tradição, que está patrocinando a gente aí nesse podcast. Então, se você tem a necessidade de fazer aí uma marcenaria na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, solicite seu orçamento, fala que você viu aqui no podcast do BW. A MV Móveis é uma empresa sensacional, com um catálogo incrível, sério, vocês precisam conhecer. E tradicional na cidade. Tradicional na Tradicional. cidade, muitos anos já também na cidade, e está com a gente aí nesse projeto incrível. E por último, pode falar você agora. JJ Studio. Gente, eu tô apaixonada pela JJ Studio, tá? Pelo trabalho deles. Para quem não conhece, nós temos a equipe, né, o trio. Trio Parada Maravilhoso, Dura. Trio Parada Dura, que é a nossa produção aqui, inclusive, do podcast. Eles Meu estão todos fazendo coraçãozinho Todos atrás da fazendo câmera corações pra agora. gente. A Ana, o Jorge e o João fazem parte da equipe da JJ Studio. Eles têm aqui todo uma estrutura de gravação de vídeos, fotos. Encantadora. Você pode fazer o seu podcast O aqui, seu se podcast, você inclusive, quiser. nesse mesmo cenário. Exato. Eles são super profissionais, super atualizados, assim. Eu falei Tem que café. tem café, café, o café é bom. Né? Isso água quer com dizer que se gás. quiser trazer outro, pode Pode trazer. Produção, Falei que nossa a convidada gostava de café, né? Ela aí já vai fazer. Fica numa região super valorizada aqui de Valinhos, né? É. Num centro de negócio super gostoso, Exato. um ambiente maravilhoso. E eu conheço muitos estúdios e eu tô encantada aqui. Primeira vez que eu tô vindo aqui, tô apaixonada. Assim, Com um lugar, com profissionalismo. tudo. Super conceito, gente. Super conceito. Então, vocês precisam conhecer. Se você está procurando, até assim, as Quero levar para empreendedoras. casa esse microfone. Então, as empreendedoras hoje em dia, acho que a maior dificuldade é, né, trabalhar com mídia Posicionamento digital, de posicionamento de marca, tal. E eles fazem isso Do zero pra muito você. bem, do zero. Tem uma empresa, não sei como aparecer. Contrata a JJ, que você vai crescer, com certeza. Em uma reunião, acho que 15 minutos, né, que eu fiz com o João uma vez, eu já saí assim, surtada. Eu falei, gente, quantas ideias, meu Deus. Como ninguém me falou como isso é que ele antes? pensou isso, como ele pensou nessa estratégia e fez tanta diferença já para minha empresa, né, para minha marca, que agora a gente está começando a fazer um trabalho diferente também, que eu falei, nossa, eles vão, né, continuar arrasando muito. E o escritório está sensacional, vocês precisam conhecer. E sigam a JJ Studio aí no Instagram e acompanhem o trabalho deles de perto também. Sim. Vamos lá, segunda pergunta. Vamos lá. Quando foi que você percebeu que você precisava de um propósito para trabalhar e não só, assim, Uma necessidade. uma necessidade? Ah, eu trabalho na gráfica porque eu preciso trabalhar na gráfica. Quando foi que surgiu um propósito que dá aquele gás, daí faz houve- sentido? Houve essa mudança de profissão aí também no meio do caminho, né? Porque a gente falou de Isso, gráfica e do nada apresenta ela Um dona de um salão. salão. Vocês vão entender aí no meio do caminho o que aconteceu. É que Pode cabelo contar não a história. acaba, papel tá acabando, É. né? Por- Agora todo mundo usa iPad. É. Pode contar a sua história inteira, não tem problema. sem Nossa, pressa. então eu vou dar uma resumida aqui. Isso. Lá na gráfica, na verdade, como sempre teve essa questão do mercado gráfico ser muito estável, uma hora a gente fazia uma coisa, daqui a pouco aquela coisa que a gente fazia não existia mais. Não, só um exemplo, né? A gráfica passou por 3 quebras de fato e verdade, né? Uma das primeiras, se eu não me engano, que foi a mais séria, foi quando a gente fazia, o nosso mercado todo era capa de CD. Lembra aquele livrinho com as músicas? Né? De repente não tem nem mais o livrinho, nem mais o CD. Né? E eu lembro que tinham sido grandes investimentos, porque todo o começo fazia o miolo, depois a capa, depois o grampo, terceirizava o acabamento, o verniz, não sei o quê. E a gente colocou todo aquele acabamento num prédio só, fizemos toda a estrutura, parcerias com gravadora e tal. De repente, o CD cai. Não existe mais CD. Aquela máquina que fazia aquilo se torna um negócio obsoleto, né? De museu, né? Então, hoje, se você for no museu, vai ter então, são coisas que não existem mais. Com isso, meu pai sempre foi cantando a bola, porque ele dizia assim, não dá,
vou usar o palavreado dele. Meu pai é uma pessoa muito simples e inteligentíssima. Nossa, que é a sabedoria Ai, meu Deus do andando. céu. A gente vai rir tanto. Rivaldo Berto, melhor convidado. E ele dizia assim, não dá para todo mundo mamar na mesma teta. E ele A não vaca tá vai pro brejo. Exato. Então, o meu irmão do meio foi fazer zootecnia, né? De vaca. Foi cuidar de vaca. Ele levou ao pé da letra. Procurar outra teta. Outra teta, literalmente. Boa. Ele foi fazer zootecnia. Nessa época também o Bruno foi fazer outras coisas da vida dele. Ficou uma época que ficou só eu de filha ali. E eu comecei a namorar um filho de cabeleireiro, que também era cabeleireiro na época, mas que o sonho dele era sair daquela profissão. Uau. Só que quando eu comecei a conhecer o mercado da beleza, que eu não conhecia, a minha família toda foi a vida toda no mesmo salão de bairro, em Campinas, sempre naquele lugar. Eu não tinha ideia Do mercado em si. do mercado e dos salões lindos que já tinham naquela época. E ele foi me apresentando. O tio, que era empresário, o outro tio que tinha salão em São José do Rio Preto, outro em Campinas, o outro em Ribeirão Preto, o outro em Jundiaí, o outro não sei aonde. Uau. Eu fui vendo que era um mercado que eu não conhecia, porque eu também nasci numa igreja muito tradicional. Que não podia, né? Que não Tem podia. esse detalhe, verdade. Nunca tinha passado uma maquiagem, nada disso. Esmalte em casa era para meia fina rasgada, Meu né? Deus. Que daí Nossa, não A tinha base, essa, né? a Já base. Então eu não tinha, como a maioria das pessoas, você fazia maquiagem nas suas bonecas? Não. Não Muito tinha pelo essa não visão, tinha, né? Não. Eu fui vendo que, na verdade, o Neto vinha de um mercado de trabalho muito mais promissor do que o meu. Então, foi uma coisa assim, ele trabalhava muito, eu comecei a ir no salão, porque eu morria de ciúmes dele, porque ele é lindo, né, gente? Aham. Não, ele é meu pai, eu não consigo muito achar. Eu tinha muito ciúmes, Maravilhoso. muito ciúmes dele. Então, eu ia de sábado para servir café, varrer cabelo e ficar de olho, né? Acho que a Bia lembra dessa. A Bia era uma bebê, gente, lá no salão. Meu A Bia é Deus. uma das pessoas da produção. E eu ficava ali encaroçando de sábado no salão. Caroço. E o meu sogro foi um cara que foi um arqueiro na minha vida, porque ele viu que eu tinha jeito no lavatório, eu lavava o cabelo muito bem dos clientes, os clientes gostavam. Quase coloquei fogo na cabeça de um, quase coloquei. Quase. Mas o negócio estourou. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Eu encontrei ele esses dias. O cliente? O cliente, verdade, né? o que você falou? Quase saí correndo. Ele falou, você tá viva ainda, menina? Eu falei, tô, e você também. E eu sou dona de salão. Eu sou dona de salão. O salão tá tudo bem. Tá tudo bem. E ele viu que eu estava levando jeito. Então, meu cunhado também tentou. Tentou não, né? Me ensinou na época fazer escova, mexer com o cabelo mesmo, né? E eu comecei a gostar. É um bichinho que me picou. Que me picou. Na verdade, eu acho que é 880 essa área da beleza. ou você Tem ama, gente você que odeia. detesta o ambiente de salão, né? Exato. A gente que trabalha a salão há bastante tempo já viu que já passou muitas pessoas. E é 880 no sentido de propósito mesmo. Porque a área da beleza, você lida não só com talento, porque eu acredito que você pode se capacitar em ser um cabeleireiro, uma manicure, um maquiador, mas quando você tem o talento nato, é totalmente diferente. E você lida com público, com gosto, com opinião. Então, se aquilo não for, de fato, o propósito que você tem para sua vida, você não aguenta. Não Fica muito aguenta. Você exposto, surta, né? Mas você sabe que o ambiente do salão, o Primori, antes de ser Primori, era o nome do meu sogro, né? Zezinho Cabelos. Ele sempre foi um ambiente diferente. O meu sogro ele ainda tem salão, né? Minha sogra também, enfim, a família toda da área da beleza. Ele era muito engraçado, descontraído. Ele sempre fidelizou os clientes. Exato. E os clientes dele não era o cliente, era a família inteira cliente. Então ele cortava o cabelo da mãe, do pai, dos filhos, geracional. De repente ele estava passando, né, almoço, tal, na casa das clientes, porque ele sempre foi isso mesmo. Mineirinho, né? Mineirinho, né, gente? Gente boa. E ele era um salão assim bem peculiar. Ele passava o café
não era máquina, sabe? Então ele deixava o Fazia cliente pão de queijo. pingando que o o João Vitor cabelo. conta que Vou passar um ia cortar cafezinho. o cabelo e comia pão de queijo lá. com o Aham. Zezinho. Ele lavava o cabelo e deixava o cliente lá, cabelo molhado, e ia lá passar o café e tudo bem. Tudo bem. Né? Enfim, mas aonde deu o encontro mesmo, né? O match mesmo, foi quando Com a eu fui profissão. casar. Eu fui convidar um dos tios do neto, ele me deu o dia da noiva no salão dele, fui convidar outra prima, a prima também deu, e entre um e outro eu escolhi a prima, porque a prima é linda, o salão maravilhoso, e quando eu tive o meu dia da noiva, eu fiquei Foi seu apaixonada. primeiro contato com maquiagem? Foi a primeira vez que eu me maquiei. Quando você casou. Quando eu 18 casei. anos. E a primeira vez também que eu Gente. entrei num salão daquele porte. Antes disso, tipo, só gloss. Aquele batomzinho da Avon. Não, eu que até tinha uma- fazia, porque eu já tava meio rebeldinha, assim, Aham. já até tava. Tava, aham. Eu lembro no meu noivado e tal, mas não era... Teve um brilhinho no olho, assim. teve um uma asa de trem. borboleta. Aham, uma asa de- Um blushzinho. Mas foi seu primeiro, tipo, Foi meu primeiro contato contato. com a profissão maquiadora. Quem é aqui da região é a Cláudia, do Flávio e Cláudia, de Vinhedo. Na época ela estava assim, no auge, ela ainda está, mas na época era ainda mais. E eu, quando eu voltei de lua de mel, eu falei para ela, eu falei, Cláudia, eu quero levar Entender. isso para Valinhos, eu quero aprender, eu quero montar um dia da noiva. E foi tudo assim, Deus, né, gente? Foi Propósito. muito Propósito. rápido. Eu Unindo fazia propósitos, contábeis né? na faculdade, tudo a ver, né? Faculdade de... Uma história Ciências muito... contábeis. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo. Uma história Fazia muito... E quantos ciências anos você tinha quando você casou? Só para o pessoal 18. lembrar. Relembrando, 18 anos. que a gente tá Relembrando. falando ainda de uma menina de 18 anos. Comecei a namorar o neto com 13. Uau. Fiquei noiva no meu aniversário de 15, 15. anos. Casei com 18. Quando eu voltei em abril, eu já fui para, na época chamava CAESP, em São Paulo. Aham. Nossa, super tradicional. É super tradicional, que é um Escola instituto, técnica uma mesmo. escola técnica, que naquela época não podia se maquiar sem um curso técnico. Sem a DRT, né? Sem a DRT. É mesmo. Aham, É, certo. não DRT, podia, verdade. não Não, você podia. assiste 2 vídeos no YouTube, você é maquiador. Você curso faz um online. Instagram make-up É. e sucesso. Coloca Naquela um make-up época, no não. arroba. E aí eu comecei a fazer em São Paulo, fiz por 6 meses. E foi um desafio assim muito grande. Eu ia de ônibus para São Paulo. Daí lá pegava metrô, ônibus, ficava o dia todo lá na escola. O neto ficava no cinema do metrô, porque ele não tinha onde ficar, não conhecia ninguém em São Paulo para ele dormir, Ai, que para ele dó. poder descansar. Depois que eu consegui uns amigos de um salão de Rio Claro, que me pegavam na estrada, na Anhanguera. E eu ia, mas ele era muito louco na estrada, eu morria de medo. Tanto que até hoje, sabe isso de brecar em cima do carro? E quando o neto faz isso, eu chamo ele de Maicon, que é o nome do Maicon. Do amigo. Que dava Do carona pro amigo, curso em São Paulo. E enfim, foi uma fase bem, bem difícil, desafiadora. Sacrifício, né? Um sacrifício, porque eu tinha a gráfica, Recém-casada. recém-casada e a faculdade. Aprendendo Uau. a fazer arroz ainda direito, né? Fora de não, casa a gente não sabe sabia fazer essas nada, coisas. nada, Confusão, nada, né? nada. Confusão. Confusão. Foi muita confusão. E aí eu lembro que o que despertou, não é que despertou, né? Que ali realmente foi a Virada de chave. virada de chave, foi que naqueles primeiros meses eu maquiando, na época tinha um concurso aqui em Valinhos que era a Rainha da Festa do Figo. Uau. E era Nossa. por desfile, né? E era por beleza mesmo, não por venda de convite, alguma coisa assim. E a moça que eu maquiei ganhou. Uau. Ganhou o concurso. E De saiu rainha? no jornal. De rainha. E saiu no jornal de Valinhos, Seu nome. nos jornais, né, da cidade. O meu nome, do Zezinho Cabelos e tal. Eu lembro que daí a minha agenda em janeiro, fevereiro, porque isso aconteceu em dezembro. Eu comecei o curso em abril, maio Foi o ali, ano o todo. ano todo. Dezembro eu já estava atendendo. Já ganhei o primeiro concurso de beleza. Assinando a beleza Assinando da a beleza da rainha. Aí, em janeiro, já veio formatura, um boom. Nossa. Daí, eu nunca mais parei, não, né? Parei agora. vai chegar lá. Vai chegar lá. nessa história. E aí, realmente, foram uma época, assim, de muito crescimento profissional. Muito trabalho. Muito. Até que eu tive que chegar em 2012, isso era 2007, então 5 anos depois, eu tive que fazer a escolha, ou a gráfica, ou o salão. Nossa.
E aí você você ficou esse escolheu... tempo todo Eu escolhi o levando os salão na dois época. lados. E sim, eu fiquei As duas 5 anos, empresas. as 2 empresas e os 3 filhos, Os né? 3 filhos. Na época só tinha 2, o Teve esse Pedro e o detalhe Lucas, também, é. 2 filhos. 2 filhos, pro meio do A gente caminho. tá bem, amiga. A gente tá tá ótima. A gente tá ótima. E eu fiquei revezando e eu atendia a agenda mesmo, vocês são de salão, sabem? Era agenda aberta. Então, às vezes, eu chegava na gráfica, meu cunhado me ligava, tem uma moça querendo fazer sobrancelha. Eu gastava mais de gasolina, a sobrancelha custava R$15. Nossa. E a gráfica era lá do outro lado da cidade, perto da esse pista, século e o XX. salão aqui. Nossa. Então, eu ficava, teve uma vez que eu cheguei tão rápido, o carro foi roubado. Eu sei que foi um prejuízo por causa de R$15 de sobrancelha. Gente. Tinha tudo, assim, para desistir, sabe? Mas eu atendia de tudo, assim, fazia de tudo de beleza, né? Sobrancelha, depilação, enfim, maquiagem. O que aparecia, eu fazia. E isso foi crescendo. Em 2012, eu optei por ficar só no salão. Então, eu me retirei do operacional da gráfica. Então, eu fiquei só atendendo a agenda do salão. 2015, eu compro todo o salão completo, né? Até então, Você e seu marido compram a outra parte, parte. que foi uma virada de chave também, que foi um propósito que eu fiz com o Senhor. E em 2015, nós compramos tudo. Eu ainda continuei só no salão, só com o Primore. Só que, nesse momento, eu comecei a ser a gestora e a profissional. Aí bugou. Aí bugou. Muito grande. Aí não dava. Porque eu queria crescer. Eu queria crescer, eu não via a hora de crescer. Eu lembro quando eu comprei o sistema do salão, que nós temos até hoje, lá que vocês conhecem. Quando eu fiz o primeiro contato, o rapaz disse assim para mim, não tem como você comprar um sistema desse. Você não tem nem dados para alimentar um sistema para rodar número de funcionários. Porque nós éramos em 4. Era muito pequeno. Era muito pequeno. Ele disse, não tem como. O Pra que você sistema vai gera investir? gráfico e tal. E eu falei com essas palavras para ele em janeiro de 2016. Eu disse assim para ele, ele chama Robson, dono da Teles, que agora vendeu para a VEC, né? Eu disse assim para ele, para o dono da empresa, Robson, hoje eu estou pequena, mas eu sou grande. Uau. Tem uma diferença entre estar e ser. Tá vendo? Ela nunca foi... Não. Nunca foi galinha. Nunca foi galinha. Falei, Não seja galinha. Hoje eu tenho 4 pessoas na equipe, que eu e o Neto éramos os 2. No caso, aí o Eliane e a Gabi, manicure. Que está lá até hoje, que está lá né? até hoje. E o Eliane também está lá até hoje, a mesma equipe. E eu disse para ele, eu estou, mas eu não sou. E eu preciso, olha só que interessante, que isso é para as empreendedoras. Eu preciso me preparar para o crescimento. A gente não se prepara quando cresce. Faz Quando antes, né? cresce, não dá tempo. Não Tá dá tempo de você acontecendo. fazer mentoria, não dá tempo de você fazer curso, não dá tempo de você se capacitar. Não dá tempo. Se você tem um alvo grande, você tem que ter a mentalidade daquele alvo. Então, quantos funcionários você tem? Eu tenho 40. Não, mas na verdade você só tem 4. Não, mas eu tenho mentalidade de 40. 40. Exato. E eu vou Então, me eu capacitar hoje exatamente. para gerenciar 40. E eu disse para ele, antes do final do ano, eu já serei o maior salão da cidade. Uau. Dia 13 de outubro daquele ano, de 2016. nós estávamos inaugurando o salão com 32 profissionais. Gente, o apocalipse. De 4. O apocalipse. Porque dia 12 de outubro foi feriado. E tipo assim, a reforma não estava pronta. Mas assim. estava lá. Portas A gente ficou abertas. até 4 da manhã limpando. Para no Nossa. dia seguinte Caos. já tinha clientes, 7h30 da manhã. Eu lembro que a cliente da Neia caos. passou, né? À noite. Você tem certeza Você que você tem vai me atender certeza que amanhã? amanhã Vai eu estar tenho- tudo vai tá- certo. Mas é muito legal, porque é justamente isso que a gente quer trazer, o propósito. Porque você não pensou necessariamente como uma empresa que faz uma projeção de lucros Isso, e quero benefícios. Então, assim, ganhar eu muito preciso dinheiro em faturar tanto tempo. tanto, eu vou gastar tanto com a obra vai ficar pronta. É tipo assim, eu tenho uma visão, eu vou crescer, eu quero crescer. Eu tenho até tal data para ficar aqui e até tal data para ir para esse prédio novo. Eu vou do jeito que tiver. A gente Exatamente. vai para E vai. cima. E isso é muito legal quando você é empresário, você tem uma empresa com funcionários que vestem a camisa, porque todo mundo estava Que lá compra a uma madrugada anterior, Porque ralando, pensa, a suando. visão é só sua. Exato. Você
Tem que Ninguém saber teve a compartilhar visão, ela, né? Ninguém tem a visão que você tem. Então, a águia, eu não consigo ver a visão que ela está tendo. Só ela sabe a visão. Só ela. E só eu conseguia ter aquela visão. Se eu não tivesse dividido a visão, ampliado a mente dessa equipe, eu ia morrer na praia. Porque você ia ser uma águia carregando um monte de galinha. Exato, um monte de galinha. Aí dá um trabalho carregar galinha, viu? Agora, Dá se um todo trabalho. mundo decide voar junto, voa muito Nossa, mais. muito Acho que é o mais. segredo para qualquer equipe. E foi né? surreal. Foi assim. surreal. E Deus, ele foi tão fiel e detalhista que depois de 4 anos disso tudo, o meu irmão chega mais cedo que a gente, né? 2019. E aí eu preciso voltar para a gráfica. Foi o tempo exato de eu entregar o salão completamente estruturado para uma gestora. Você conseguiu ter esse tempo Exatamente. pra fazer, né? Do investimento e do voo alto de 2015 e 2016, eu em 4 anos eu estruturei. Estruturei o quê? Financeiro, margem, gerência, clientela, processos, tudo. Sistema, já estava tudo rodando. Que é o tempo, né? Na verdade, 2 anos, isso já tem que estar rodando numa empresa, né? Se em 2 anos você não conseguir rodar... A gente tá falando de um nicho que roda muito, né? Muito, muito. E cresceu muito. Entre 2015 e 2019, teve um crescimento muito Muito grande no mercado grande. da beleza. E foi aí que também eu tive que sair da cadeira, porque eu atendia de terça a sábado. Aí eu fui reduzindo aos poucos. Eu comecei a atender de sexta e sábado. Depois, e montando equipe, só noiva. Depois eu tirei a sobrancelha. E buço, de linha, depilação egípcia. Nem se usa mais isso. Epilação egípcia. Nem existe mais, né? Fala na linha, né? Daí eu fui tirando isso também. Ficando só com maquiagem. Depois fiquei só de sábado. E nunca a procura diminuiu. Porque isso acontece muito. Quando o cara sai da frente, o negócio cai. E acho que é o medo de muitas empreendedoras, né? De muitas empresárias. De falar, a empresa não pode... O que acontece? Se eu não vender, né? Se eu não estiver aparecendo ali... É por isso que eu não gosto de negócios que levam o nome próprio. Eu, Juliana, não estou falando nada técnico pra não carregar aqui. só a sua eu identidade, tenho essa, né? eu tenho essa impressão, assim. Uma das coisas que eu fiz no Primore, na fachada estava escrito Primore / Juliana Berto Makeup. Eu tirei isso quando eu entendi que aquilo ia mudar. Você não era mais a Juliana Berto Makeup, a cara, porque senão começa assim, tem horário com a Ju, não tem, então eu vou em outro salão. A pessoa nem tenta outra equipe. Ela então tem que tomar muito cuidado. Né, o que a empresa tem para oferecer. Eu não... Assim, não é que eu sou eu tenho uma preferência por negócios com outros nomes do que o nome próprio ou um nome bíblico, por exemplo. Eu também não faz muito... Mas, enfim, são Shekinah. Shalom Cabelos. Shalom Cabelos não rolaria, assim, pra mim, não. Mas, ok, isso é comigo. A visão de negócio que eu tenho, eu acho que não rola. Ainda mais se você quer construir algo para um dia você vender. Mas talvez isso seja a dúvida de alguém que esteja assistindo, né? Tipo, tá ali começando. Põe o meu nome, não põe o meu nome. Se você ainda não começou a empresa... E se a gente está falando principalmente de prestação de serviço, que eu acho que é mais específico... Não atrele o seu nome. Pense bem antes de colocar a empresa com o seu aquele nome, conceito exatamente, né? A galinha... Como é que é? A vaca só come quando o dono do pasto tá junto? Sabe aquele... A gente não tinha nascido não tinha nascido ainda, tudo bem. A gente é eu sou de jovem. 89. Não, mas tem... o olho do gado... Não, o olho do dono que engorda o gado. Isso, o olho do dono que engorda o gado. Isso é uma mentalidade pequena. Porque se o dono não estiver ali, eu nunca fui na Copenhague e dei de cara com a dona da Copenhague lá, não sei entendeu? Nem quem é. Tipo assim, e a Copenhague bomba. Então, assim, isso é uma mentalidade pequena. Se você construir algo que você precisa estar lá para girar, esquece. Você vai adoecer. Vai adoecer e vai ficar todo mundo dependente de você. Isso é o que acontece com Claro que não é a mesma coisa. Mas não é para ser mesmo. Isso fala muito sobre você conseguir delegar, sobre você conseguir construir equipe, passar a visão para a sua equipe. Porque, às vezes, você faz um ótimo trabalho, a sua equipe também. Só que você não sabe passar isso para o seu cliente. Tipo assim, olha,
tenho aqui, também tenho, né, a minha cadeira, também atendo, tudo mais, né, um exemplo nosso no mercado da beleza. Mas a minha equipe é tão boa quanto. Então, assim, se eu não tiver, a minha equipe vai dar conta mais do que eu. Só que se você não sabe colocar isso para o seu cliente sempre vai preferir você. E aí você não vai crescer. Lançando uma flecha muito mais longe, né? Sim, o aluno, ele precisa ficar melhor que o professor, senão ele teve um péssimo professor. Exato. E tem que ser um orgulho para nós, né? Tipo assim, nossa, eu treinei alguém que ficou melhor que eu. Exatamente. Né? Tem que ser um motivo de orgulho. E aí, com isso, você consegue crescer, né? Porque você consegue você consegue até ter tempo para poder fazer outras coisas, que foi como você falou, você foi diminuindo o tempo de agenda para conseguir ir para a parte de gestão. E às vezes as pessoas não crescem em seus negócios porque elas ficam ali, tipo, não, só eu falo com o cliente, só eu lido com o cliente, só eu atendo, só eu vendo. E isso e esquece da gestão. Levando até para um princípio bíblico, é o modelo de negócio que Jesus implantou. É verdade. Uau. Porque ele treina os 12, discípulos, ele tem os mais chegados, ele treina os 12, ele envia de 70 em 70 e ele finaliza dizendo assim: vocês farão obras maiores do que eu. Uau. Caramba. É isso. Então, se você tem uma mente empreendedora cristã, você precisa ter isso. Pera lá, se o modelo de negócio, claro que eu não estou comparando nunca o evangelho com o negócio, não é isso aqui, mas o modelo de gestão, vamos melhorar a frase. Sim. Se o modelo de gestão do maior revolucionário que pisou nesse mundo, ele virou o mundo de cabeça para baixo, ele dividiu a história. Qualquer livro que você pegar vai ter AD e DC, AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. O cara mudou a história com essa lição. O que ele ensina para nós? Treina a tua equipe para fazer algo que você não fez. Treina para eles fazerem melhor do que você fez. É isso. Uau. Nossa. Enfim. Não sei mais aonde a gente estava. Tô raciocinando aqui. Porque a gente tem vivido também uma geração de tantos expert. Então, cada vez mais a pessoa quer ser ela, e se lançar, que se perdeu um pouco. Tipo, não, capacitar pessoas para. O eu, né? É sempre o eu. Exatamente. Então, a gente sabe, por exemplo, até hoje, o meu pai, ele entregou a fábrica quando ele fez 50 anos, né? Ele está agora com 65. Então, fazem 15 anos já. Uau. Eu sei quando ele está na gráfica, você acredita? Muda o ambiente. Muda o ambiente. Então, óbvio que o olho do dono vai engordar o gado? Vai. Mas o gado não pode ser ali dependente desse olho. Porque senão, já pensou, o que seria da fábrica se o meu pai tivesse que estar lá abrindo, fechando, fazendo reunião com o funcionário? Né? Então, algumas coisas até hoje é meu pai que faz. Reunião de funcionário, todas ele está. Vai presentear Páscoa, premiação Dia da de mulher, funcionário, essas Dia coisas, das Mulheres, né? todos ele e a minha mãe estão. Ainda que eles não sejam mais ali os donos majoritários, né? Vamos colocar assim, eles são os fundadores, né? Algo parecido, mas até CEOs, hoje, né? até hoje eles estão ali. A canetada ainda é deles. Então, nós temos que achar o equilíbrio. Você não cria uma equipe dependente de você, né, para não te matar, mas você também não cria uma independência tão grande assim, entendeu? Eu acho que é o sucesso de quem consegue delegar, na verdade. Né? Eu não sei se vocês vão lembrar, agora me veio na memória essa coisa geracional, um dia a gente foi conhecer um hotel. Aleluia. Ai, gente, foi muito ótimo. Engraçado. Enfim, sem nomes, sem cidades. E aí eu lembro até hoje do gerente falando assim, já está na quinta geração. Na quinta gestão / geração. Ou seja, existe também uma questão dessas empresas familiares de duas uma opção como a gráfica, que o seu pai, vamos dizer assim, passou para a geração, mas a canetada ainda é dele. Então, você vê que o negócio não se perde, a linha se mantém. E tem como desse hotel, por exemplo, que nós nitidamente percebemos que acho que a cada geração que passava, geração / gestão, o negócio ia afundando. Tem estudos que dizem que uma empresa familiar, ela não chega na terceira geração, né? Porque é o pai
esforçado, trabalhador, o filho rico e o neto louco que destrói tudo, né? Tem até um ditado antigo que diz isso. Agora, a grande chave que eu estou vendo das grandes empresas familiares fazendo, o que eles fazem? Exatamente isso. Eles passam a gestão para uma equipe de fora. A gestão. Então, ele contrata o CEO mais top, o gestor, o RH, o financeiro, o marketing e tal. E a família fica só na retaguarda, ali na canetada, na supervisão. Eu conheço N empresas que estão até fazendo acionistas, isso. Né? Você pode até abrir para acionistas, mas abre capital aberto. A empresa continua ali. Né? Aqui em Valinhos tem uma família bem tradicional que eles abriram agora capital aberto da empresa familiar. Uau. Então, isso é muito legal, porque... Você consegue manter a visão, você entender, né? E a cultura. Porque tem uma coisa também. Uma pessoa que só trabalha na empresa da família, ela não tem noção de mercado de trabalho. Não. Você pegar um menino bolha, que cresceu na mecânica do pai, ele não sabe como funciona outra mecânica. Agora, você pega um cara que já trabalhou em 3, 4, você coloca ali, ele tem um outro know-how. Ele se relaciona fácil com Exatamente. pessoas, né? Então, eu não sei quantas gerações nós teremos ainda de gráficos na família, né? Não sei como que vai ser o mercado, assim, com papel. Hoje está muito difícil, é um mercado muito chato para trabalhar por conta da plantação, de ter que plantar árvore, enfim, é uma dificuldade para você comprar papel, para você encontrar mão de obra. E é muito a longo prazo, né? Muito. A gente não sabe ainda mais quantos anos nós teremos de mercado, né? Há quem diga que gráfica nunca vai acabar, né? Os livros nunca vão acabar, mas ele vai ficar cada vez menor e mais caro. Isso a gente já sabe, né? Então, de qualquer forma, nós já temos essa mentalidade aberta na fábrica, por exemplo. Hoje, os diretores chaves lá não são mais da família. RH não é mais a família. Porque família tem coração, né? Daí você começa a analisar o funcionário, porque o pai trabalhou aqui. Putz, aí você fica com dó. Daí você fica com dó. Então, recentemente, nós fizemos essa alteração, né? Emancipamos o RH da família e colocamos uma profissional de... Muda, né? Sensacional. É uma revolução. É a revolução. E um outro olhar que não é um olhar familiar, né? Um olhar que vocês têm de dentro da família. Porque, querendo ou não, da mesma família tem uma mesma cultura, tem, querendo ou não, um modo de pensar, semelhante de pensar. Exatamente. Né? Uma base de educação ali parecida. Quando você coloca alguém de fora da sua bolha, Exato. Isso mexe a caixinha, né? Tipo, mexe tudo. Chacoalha a caixinha, né? Tira tudo do lugar. E aí Tira você tudo começa a do ver que lugar. tem coisas que você não estava pensando porque tava todo mundo na sua bolha ali. Ele vem com coisa que você não sabe nem que existe. Porque o que você sabe é o que você aprendeu do pai. O que o seu pai aprendeu já não funciona Já mais. não funciona mais. E que estava sendo aplicado há 20 anos. Exatamente. E não necessariamente, não é proposital, mas não se abriu para ouvir uma nova teoria. Então, você não vem um profissional da área e fala, olha, o mercado agora está funcionando de tal forma, você fala, nossa, eu estava fazendo... E acho que tem a maturidade também de saber o momento de abrir isso, né? Tipo, em que momento da empresa nós estamos, que nós porque vamos... também pode ser perigoso, né? Sim, claro. E, na verdade, assim, a Bíblia diz assim, que nós precisamos ter sabedoria para entrar e para sair. Isso fala de ciclo. Sim. Né? Tem pessoa que não larga o osso. Isso é muito perigoso. A pessoa morre com o osso na boca. Então, saber como termina que se conta, diz sobre isso, saber terminar bem. Né? Então, não precisa tá de bengala para você passar para o filho ou para um outro gestor, sabe? Meu pai é novo, 65. Não, mas ele passou Sim, por com 50 anos. 50 jovem, anos. Ele poderia pensar, imagina, eu vou ficar aqui, vai que... Né? Sim, e ele, na verdade, por isso que eu falo que ele é muito sábio, ele sempre falou que ele iria fazer isso com 50 anos. Ele já Ele colocou... se preparou para Ele isso, se né? preparou. É o que você falou lá atrás. Eu tenho 4 hoje, mas eu vou ter 40 um dia. Exatamente. Preparar pra Hoje mudança, eu né? tenho 40 anos e eu estou trabalhando, mas com 50 eu quero parar. Então eu vou me preparar. Eu tenho uma década para planejar. Exatamente. Exatamente. Porque o sábio, ele pensa a longo prazo. Então, ele não pensa na conta do mês, ele pensa na conta do ano.
Uau. Ele não pensa quanto aquele funcionário custa no mês, ele pensa quanto aquele funcionário custa no ano. Sim. Né? Ele faz o cálculo completo. Esse é uma mente empreendedora. Ele faz planos a longo prazo. Então, eu estou montando esse negócio por quê? Porque eu não tenho o que fazer, né? No nosso caso, que é mulher, né? Porque eu estou em casa mesmo e Vou não sei o começar a quê. fazer bolo. Então, cuidado para não jogar Vamos dinheiro ver fora propósito. e não se frustrar. E não ter propósito. Não ter propósito. Tem que ter propósito. Se você não tem propósito, você vai se cansar, gastar energia, Uhum. né? Ou em alguns casos, tipo de mulheres, né? Que é o nosso público-alvo. Você meio que toma dos recursos da casa, da família, para se arriscar, para começar algo novo que você não planejou e não pensou, sem propósito. Sem propósito. E às vezes afunda o barco exatamente. todo. Então, tem que ser muito cauteloso nesse sentido. Isso. Muito. Você acha que nas suas 2 empresas você já achou o propósito ou que eles foram mudando ao longo do tempo? Eles foram mudando. Foram mudando ao longo do tempo, assim, o propósito tanto de existência do mercado, quanto o propósito espiritual também. Ele foi mudando. Porque o propósito, na verdade, você tem... o nosso propósito, ele é claro. Que todas as coisas cooperem e honrem o nome do Senhor. Sim. Agora, o modo que isso vai ser, que vai acontecer, pode mudar. Pode mudar. Então, por exemplo, eu tive uma fase, uma época no salão, que o propósito do salão e o propósito até da minha profissão era realizar sonhos de mulheres, de noivas, que não tinham a menor condição de entrar num salão como aquele. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma palavra de Dorcas, né, de Atos, que conta que quando essa mulher morre e Pedro chega ali, as mulheres que estão velando, Dorcas diz para ele, ela precisa ressuscitar. Porque você não sabe o que ela fez para a gente. Está vendo essa roupa aqui? Ela que fez. Olha isso, eu sou viúva e ela costurou meu vestido. Então, era uma mulher que fazia as coisas para os outros. Naquela ocasião, Deus me deu essa palavra num domingo e eu fiz um voto com o Senhor, que naquela semana Deus iria preparar uma noiva para que usufruísse do dia da noiva, né, da estrutura toda. E naquela semana apareceu. Essa noiva, para quem é aqui da cidade, ela veio do Parque Portugal a pé. Até o salão, a pé. E ela disse assim, Ju, o meu sonho é ser maquiada por você. Eu tenho uma coisa, tem um peso. O meu casamento precisa desse momento, da sua mão, da sua oração no meu dia da noiva. Isso eu estou lembrando de uma, mas teve muitas. Vocês trabalharam comigo, a Maria um pouco mais de tempo, né, comigo. Quantas vezes você ouviu isso, né? Chorando na cadeira. É meu sonho, né? Não, teve noiva que eu não conseguia terminar a maquiagem. Tem noivas. Eu fiz uma até recente agora, que ela disse assim, eu te escolhi antes do noivo. Eu recebi. Eu também já. Eu não sabia nem com quem eu ia casar, eu já sabia que você ia fazer minha maquiagem. Então, se você pensa assim, então a Juliana não maquia mais, acabou o propósito? Não. O propósito mudou. Mas o alvo continua sendo Cristo. Entende? E ele é vivo ainda, né? Ele é vivo. Então, assim, a Juliana hoje não faz mais noiva, não está mais na cadeira. Mas aquelas pessoas que passaram pela Juliana, vamos dizer assim, você deixou a sua brasinha ali na pessoa. Exatamente. Então, e no ambiente também, porque daí a linguagem também muda. O que antes era um sonho fazer o dia da noiva com a Juliana, agora é o sonho fazer no Primore. Exato. Porque eu deixei esse perfume ali. Uhum. Ainda que eu não esteja ali. E tudo isso porque você tinha um propósito. Um propósito. Não era o algo propósito, financeiro, ele não era uma motivação financeira. Vou fazer Não, pra ganhar dinheiro. Ou para ficar famosa, para ter o reconhecimento do seu nome, Não. né? Exato. Não, salão é uma coisa... A margem de lucro de um salão muito bem administrado, ele gira entre 10% e 12%. É uma das menores margens de lucro Prestação de serviço. do mercado. Você ganha mais se você abrir uma brigaderia do que se você ter um salão. Sim. Então, a você margem, estava na dúvida entre você tava salão e brigadeiro, cabelo, abre fica com brigadeiro. brigadeiria. Não, é a margem de... Isso nós estamos falando de um salão muito bem Estruturado e bem administrado. Né, que não tenha ralo nenhum. Senão você se torna, na verdade, uma administradora. De dinheiro. De que dinheiro. Entra, Que sai, paga. sai, sobra. Por isso que muitas estruturas de salões hoje em dia trabalham como coworking, né? Você aluga a Sim, cadeira, aluga porque cadeira. o cara que já caiu para trás Mas uma eu vez, acredito que o não futuro quer do mais. mercado da beleza é esse. Do coworking. Porque antes você vendia um salão, né?
Salão nunca deu muito certo franquia, por exemplo. Não. Porque como você difícil, franquia um muito. serviço Você não se ele é cons- pessoal? É. Qualidade, né? Qualidade. Então, você pode franquear um nome, mas hoje no Brasil acho que deve ter 2 ou 3, pouquíssimas, e assim, tem 3 unidades. Não sei nem se dá para considerar uma franquia de sucesso, né? Porque precisaria de muito mais unidades. Você não está vendendo bombom Você industrializado? embalou, né? O mesmo bombom que você comprar aqui, em Valinhos, na Copenhague, você compra em qualquer outra lugar. Copenhague. É o mesmo gosto? É a mesma qualidade. Agora, a unha que você faz no Primore não é a mesma que você vai fazer no Primore de Ubatuba. Entendeu? Que em Ubatuba vai ter outra manicure. Então, é um mercado É outro bem... clima. É outro clima. Você faz uma escova aqui em Valinhos. Você faz a escova, você sai com ela plena. Se você fizer sua escova em Ubatuba, A umidade Acabou. é acabou com outra o seu escova, cabelo. entendeu? Má, Maresia. Isso foi algo que... Por isso que tem que ter propósito. Porque o propósito me blindou de tudo isso. O que eu recebi De proposta, de né? proposta, você lembra de Verdade, várias. eu lembro. Pra Em abrir Dayatuba, franquia. para franquear, para fazer o negócio ser uma franquia ou para abrir uma outra unidade. Abre uma outra unidade aqui, eu invisto. Mas assim, quando o Primor explodiu, então, 2017, 2018, né, que foi o boom, meu Deus, era toda semana, ou cliente ou investidor mesmo. Sim. Uau. Mas o que segurava? O O propósito. O que blindava? O propósito. E hoje eu falo, meu Deus, o que teria acontecido na pandemia? Exato. Com 3, 4 unidades, eu estava babando. Nossa, não Ah, dá. é? Eu não Não estava nem aqui imagino. pra Eu não contar tava pra aqui. você. Exatamente. E o legal é que você constrói um legado em cima do propósito. O negócio você falou, eu Sim. saí do Primor, mas o meu perfume eu deixei ali. E aí hoje, né, eu que atendo as clientes ainda hoje lá na cadeira, quantas não chegam lá e falam assim, porque a Juliana me maquiou no meu casamento, depois ela fez a minha filha Nos Nossa, 15 anos. 15 anos, aí agora tá indo pro da sobrinha, tipo assim, aí agora ela vai pra ser maquiada por outra pessoa, mas assim, é a história com o salão, com a família Sim. toda. E eu fico assim, nossa, gente. E aí algumas falam muito assim, privilégio, né? muito. É. E muitas delas falam, não, porque quando eu tava assim de noiva super nervosa, ela orou comigo. Né? Aquela tradição que você e o Neto tinham de orar com a noiva antes da noiva sair e Nossa, tal. isso foi muito importante. Muito, assim, e realmente é um legado que você constrói em cima de um propósito. O porque- propósito, ele te protege. É essa a Sim. frase. O propósito, ele te protege de você não se distrair, não pisar fora da linha. Você demorou não- pra ter clareza? Não, Gabi, você sabe que eu tenho uma clareza de propósito em todas as áreas da minha vida. Você acredita? Eu tenho clareza de propósito até na gráfica. Eu sei exatamente porque eu estou lá. Por quê? Nesse tempo, eu estou lá desde 2019, né? Vai fazer 4 anos esse mês de maio. E eu sei o porquê que eu estou lá. Eu sei quanto tempo, assim. Eu tenho essa clareza de propósito. Porque o propósito é ele. Sim. Então, você tem assim, eu estou aqui por isso, eu estou aqui para facilitar esse processo, eu estou aqui para acomodar esse processo. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma transição no Primore. Neto saiu, né, da cadeira de cabelo, tem 1 ano e meio, nós estamos nessa transição. As coisas, elas são difíceis de você manter, de você organizar, tal. Exatamente iguais, né? Igual não vai ser, né? Não tem como. Mas você percebe que nesse 1 ano e meio já ficou claro para nós que é possível? Que dá pra fazer. Porque não quebrou. Não quebrou, fechou. sobreviveu. E vocês sabem como foi difícil, né? Nós não tivemos, assim, uma coisa que jogou muito no nosso time. Então, isso tudo contribui. Você imagina se tivesse sido diferente, como que não estava. E eu né? acho que isso até é uma chave, às vezes as pessoas... Pelo BW passa muito isso, a gente está com a nossa turma agora de 10 pessoas e a gente tem situações bem parecidas, de às vezes a pessoa está super estabilizada numa profissão que não é o propósito dela, é zero o propósito dela e ela tem a clareza e convicção disso. E aí você escuta a pessoa falar assim, mas todo mundo fala que eu sou louca. Se eu Porque parar, vou se eu abandonar, tudo. se isso, se aquilo. Como? E essa questão do Neto sempre vem na minha memória, porque assim, não foi um cabeleireiro que tava tipo, já não tinha mais tanta cliente. Cara, ele Tinha tava 3 no meses de auge. espera. Tinha lista de espera para Eu fazer o ficava cabelo com doida. ele, de noiva, de qualquer coisa.
E ele simplesmente entendeu, né, a convicção do propósito dele, que aquele tempo tinha se encerrado na vida dele. E para uma nova jornada. E talvez hoje você esteja exatamente nessa situação. Talvez você tenha um emprego muito estável e você tem queimado no seu coração o desejo de empreender, e as pessoas estão falando assim, você é louca? Imagina, eu lembro que as clientes perguntavam assim, mas por quê? Mas dá dinheiro? Dá dinheiro ser pastor? Ou perguntava assim, por que ele não concilia as duas coisas, né? Ele não para aos poucos. Né? Exato, mas quando você tem a clareza do propósito, que é o que a Ju está compartilhando com a gente, que ela tem essa clareza, e em todos os momentos isso foi o que te blindou e o que te carregou. Quando você tem a clareza do propósito mesmo, daquilo que você tem para fazer, é imparável. É imparável. Ninguém vai te parar. Não tem como segurar, né? Não tem como segurar. A clareza do propósito, uma das chaves assim para você saber, todo milagre que Deus faz, tudo aquilo que Ele promove, sempre é para atingir a vida de alguém. Nunca é parar né? na gente. Ele nunca é parar na gente. Ele não abriu o Mar Vermelho só para Moisés. Pois é. Tinha 2 milhões de escravos atrás. Uau. Então, assim, você quer que abra esse Mar Vermelho para quem? Só para você? Só para você? Então não vai dar certo. Você não é o alecrim dourado, você não é o alvo, você não é o projeto. É tão interessante que o propósito, ele passa por nós. O propósito, ele é um só. E o Senhor nos inclui no meio desse propósito. Se a gente não quiser entrar também, Ele promove outro. Beijo e abraço. Né? O propósito, o fim nunca somos nós. Deus não tem, é errado nós pensarmos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele não tem um propósito para a nossa vida, ele tem um propósito através da nossa vida. Uau. Uau. E isso muda tudo. Muda tudo. Porque daí você não pensa no dinheiro. Eu tive essa percepção semana passada, aconteceu uma coisa assim, acho que eu não compartilhei com ninguém ainda isso. Uma cliente do salão que eu não atendo, ela nunca fez cabelo comigo, nunca sentou na minha cadeira, me mandou uma mensagem. Nossa, eu vejo muito Deus através do seu trabalho. Uau. Eu não sei... Eu nunca sentei na sua cadeira, você nunca me atendeu, mas eu te vi hoje no salão e eu fiquei pensando, nossa, como Deus é maravilhoso, né? Como, sabe assim, ela mandou um texto enorme e eu fiquei assim, gente, é esse o propósito. É esse o propósito. Tipo assim, a gente está ali, tá ali entregando um serviço e tudo mais, mas é através do meu posicionamento, através da minha vida, que o nome de Deus está sendo engrandecido. E o propósito final está ali, está exalando perfume. Então, assim, é para isso que eu tô aqui. Você começa a entender, tipo, e Deus vai confirmando, né? Quando você começa a fluir dentro do propósito, Deus vai confirmando que se o lugar é ali, se não é, se você está fazendo do jeito certo, se está fluindo no propósito da maneira certa ou não. E vai te direcionando de uma forma que às vezes você não precisa fazer nada, porque eu não conversei com ela. Eu não troquei nenhuma palavra com ela. Ela me viu. Ela te enxergou. Ela me viu. Esse é o propósito. E isso é muito legal porque fala também, né? Todo negócio tem que definir o seu nicho e o seu público. Você nunca vai ter uma empresa que vai atender todos os públicos e todos os nichos. Então, vamos falar de um supermercado. A gente sabe que de um supermercado para o outro tem valores diferentes. Esse supermercado vai atender um público e esse vai atender outro. Só que uma vez que você tem um propósito esclarecido e essa empresa carrega, um exemplo, essa cliente, ainda que ela frequente o mesmo salão que você trabalhe, ela não passou pela sua cadeira, mas ela enxergou você. Então, isso é uma coisa que nós, como empresas e empresárias, e você aí em casa com a sua empresa e como empresária, tem que buscar sempre carregar isso. Ainda que a pessoa não compre o meu serviço, ainda que a pessoa não compre o meu produto, ela precisa me enxergar. E como ela está me enxergando. E como ela está me enxergando, exatamente. Porque hoje o Primori não atende Valinhos inteiro, mas tem muitas pessoas que você fala, você conhece o Primori? Conheço, nunca fui, mas eu sei, é o salão tal, assim, eu assim, indicava assado. o Primori. Nós chegamos, por exemplo, lá. numa ocasião, na época do Facebook, que era a única... rede social, assim, pelo menos a mais maior, engajada a mais da engajada da época. Nós chegamos numa hashtag uma vez de mais de 90 mil menções. Uau. Para uma cidade que tem 130. E na época devia ter uns 115 mil habitantes. Na época tinha uns 115 mil. Então, você coloca assim, 90 mil, você fala, meu Deus, a cidade inteira, porque eu penso que o resto aí é criança, né, alguma coisa, porque ou 90 acesso, mil né? É muita coisa, menções
né? Hashtag somos todos Primore. Foi essa Uau. hashtag. E que foi compartilhando fotos. Nossa, Nossa, foi surreal. foi surreal. Foi surreal. Que loucura. Então, e detalhe, isso nasceu de uma polêmica. Eu acredito muito De um que... ataque. De um ataque. ataque. Eu acredito muito que o avião, ele só pega voo com vento contrário, né? Então, ele busca no aeroporto onde está o vento... Existe todo um estudo, né? Ventando para ele. Aí ele consegue subir. E na minha mente era sempre o contrário, né? O avião vai conforme o embalo do vento. Não. O vento tem que estar ao contrário para o avião decolar. Senão ele não tem pressão para subir. Ele precisa dessa pressão, senão ele sobe reto. Olha que interessante. Então, nós sempre temos que estar sofrendo uma pressão de frente para a gente poder decolar. Essa foi uma das maiores pressões que eu vivenciei em 2017 por uma profissional que não era eu no salão. E, enfim, essa maquiagem deu problema, só que era aquele negócio. Nessa época, a maquiagem do Primore era a Juliana. Tinha um nome ainda lá. Tinha um nome ainda lá. E foi dessas razões também que o Senhor começou a tirar isso do meu coração. Que não deixa de ser também uma vaidade. Né? Não deixa de ser um status, você vê seu nome ali numa placa, isso mexe com o seu ego. E a Bíblia diz que tudo é vaidade, né? Por vaidade, tudo é vaidade. Enfim, esse vento contrário foi o que decolou o salão. Naquele mês, nós tivemos o maior faturamento do ano. Maior faturamento. E nós nunca mais paramos de crescer depois daquilo. Glória a Deus. Eu vi, inclusive, essa moça ontem. Foi muito engraçado que eu estava chegando na casa de uma moça para tomar café. E sabe quando você se sente olhada? Observada, né? E eu olhei, ela assim, com o marido, né? Aparentemente, com os filhos. Eu olhei assim e ri por dentro, né? E pensei, que vontade de dar um abraço. Obrigada! E agradecer. Foi tão bom. Foi tão bom aquilo que você, né? Denegriu, aquilo que você postou, aquilo que você falou mal. Foi o vento contrário. O vento contrário. Né? Eu sei que muitas profissionais, principalmente a gente que trabalha com pessoas e com gosto, né? Com beleza, né? Alguém não vai gostar da unha que você faz, alguém não vai gostar da sobrancelha que você faz, entendeu? Então, a Paula Espelho, acredito que vai vir aqui também, né? Sim. E ela sempre conta essa história que a primeira sobrancelha que ela fez, a moça deu um barraco na hora de pagar. Deu um barraco, a primeira sobrancelha. Passou uns dias, a moça voltou pedindo desculpa, que tinha sido a sobrancelha mais linda que já tinham feito nela. Uau. Que ela nunca tinha recebido tantos elogios. Então, olha quem é hoje, né? Então, precisa ter um vento batendo de frente. E você precisa ter uma maturidade para lidar com essa pressão. Total. Você não pode espanar com a primeira pressão que vier para cima de você, senão Porque vai esquece. acontecer, lidar né? com crítica, Exatamente. lidar com essa defamação, faz parte do crescimento. A gente falou isso no BW, né? Que tem, às vezes, uma das mentorandas trouxe uma dor que ela tem uma certa dificuldade em oferecer o produto e a pessoa não querer comprar. Falar, não quero comprar. Aí, Tipo, o que hoje você faz? não. E isso mexe muito com a autoestima dela e ela fica muito mal. E ela pensa assim, ai, ela não quis comprar meu produto, e Tipo, agora? o que eu vou fiz? fazer? Às vezes, assim, será que o problema sou eu? É normal. Vai ter dia que a pessoa não quer comprar o seu produto. Exatamente. E tá tudo bem. Então, ter essa maturidade, né? Do tipo, olha, hoje você não quis comprar meu produto? Hoje eu recebi uma ofensa, enfim, às vezes é calúnia, às vezes é até uma mentira, importante reconhecer ou às vezes é real. Como era no nosso caso, era uma calúnia, né? Era uma ou ainda mentira. que seja real, entender que, tipo, eu preciso dessa pressão, desse embate para entender a lidar, para aprender a lidar e poder decolar. Eu acho que empreender é muito isso. A gente ter o vento contrário quase que todo dia, né? No Brasil, principalmente. No Brasil, principalmente. No Brasil é só vento Porque eu falo contrário. assim, às vezes eu fico pensando, nossa, era tão fácil quando eu batia cartão e o salário caía todo mês no meu, né, na minha conta. Era dia 5, dia 20, tudo Dia bem. 5, Mas dia tem 20. gente que tem uma mentalidade que não pode sair Que de não CLT. pode. E tá tudo Né? bem. Ela entra em pânico se ela tiver que fazer o salário dela. Mas ela ama um dia 5, dia 20, 13º, 30 dias de férias e tudo bem. Exato, Tudo e tá bem. tudo bem. E tem pessoas que esse vento contrário te faz mais forte, né? É Eu o acho que é pra mim, Juliana, é o meu combustível. Assim. Eu lido com problema todos os dias. na pressão, né?
todos os dias. E essa é a questão. O seu temperamento, para muitas pessoas, ia falar assim, nossa, que temperamento difícil. Só que uma pessoa que não tem um temperamento como o seu, não conseguiria lidar com problemas todos os dias. Uma pessoa muito melancólica, muito fleumática. Não, eu lido hoje com o problema, amanhã eu nem lembro dele. Exato. Resolveu o papum, vambora. Próximo, E vamos pro próximo. essa questão do... Que a gente brincou até, né? De entrar às 8, sair às 6, bater cartão. Meu, tudo bem. Precisa existir essas pessoas. Porque se todo mundo decidir empreender, vamos quem dizer vai assim, trabalhar pra quem gente? vai trabalhar para o empreendedor? Eu fiz uma entrevista uma vez. Eu fiz uma única entrevista. Sério? Não Fiz. sabia disso. Não, no Jaque Janine da Nova Campinas. Sério? Sério. Mas que, tipo, você brigou com o Neto, DRzinha? Não, na época eu ainda não era dona sozinha. Eu tava vivendo uma pressão absurda. Ah, tá. Eu tava vivendo uma pressão absurda e eu queria voar. E eu tava aloprada, né? Eu outro falei, lugar. cara, eu vou botar Você fogo quase nisso perdeu aqui. o propósito. Eu quase perdi o propósito, quase. Uau. E aí um conhecido, não lembro como, que chegou, o Jaque Janine tinha acabado de chegar em Campinas, acho que nem tem mais também, porque franquia, né? Tinha chegado na Nova Campinas e tá precisando de maquiadora. Eu liguei, tá? Agendei e fui numa entrevista. Na hora que eu saí de lá, quem tem a mente de Empreendedora. nem sabe passar por situação assim. Nem sabe fazer uma entrevista. Nem sabe. Eu nem sei também como é. Nossa, eu lembro assim que eu fiquei nervosa, que eu gaguejei, sabe? Que foi um desastre, assim. Nem fui chamada. Porque talvez, justamente essa veia empreendedora que você tem, se você deixasse transparecer, para a pessoa que te entrevistasse, poderia ser tipo assim, essa menina vai querer passar na minha frente. Vai passar a perna aqui, com certeza. E é justamente o oposto. Tipo, não quero alguém que passe na minha frente, eu quero alguém que venha trabalhar, vai embora, e é isso. E é isso. Por isso que nós, como vocês, principalmente, né, como mentoras do BW, tem que sempre deixar uma coisa muito leve, porque eu já vi pessoas CLT, né, pessoas processuais, que sabem cumprir regra, que sabem seguir processos, que gosta do dia 5, dia 20, do 13º, da carteira registrada, blá, 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 blá. Eu já vi essas pessoas passarem por uma imersão, por exemplo, de coaching, alguma coisa assim, saírem de lá com a pálpebra pulando, chegar na outra semana, pedir demissão, pegar toda a rescisão. Isso aconteceu com 2 amigas próximas minhas. Uma, eu quase perdi a amizade. A ponto dela querer se tornar coaching. Ela surtou. Ela pirou na pirou. A pessoa dá uma virada na mente, né? Aquele mindset que eles falam, né? Aquilo lá é muito perigoso, né? Só Jesus pode fazer isso. Né? A Bíblia diz que é só Ele que muda a nossa mente, né? Romanos diz 12, isso. Só Ele, porque se a mente humana quiser mudar outra mente humana, ela vai fazer daquela mente a mente igual a dela. Entendi. Só que quando a gente sujeita a nossa mente à de Cristo, Ele faz igual a dele, não igual a do outro. Né? E não todos, mas a maioria desses treinamentos de imersão, cara, você sai de lá louco. Louco. Daí você põe 10, 15 anos... o esposo de uma amiga pediu demissão, 10 anos de boche, largou a família, os filhos e foi para Tampa montar o próprio negócio. Nossa, nós estamos falando de outra nação. Claro que não, né? Ele perdeu o casamento, não, mas o emprego. Que né? Vai que não. Era uma história de sucesso. Deu tudo errado. Ele perdeu o casamento, ele se perdeu. Que dó. Quase acabou com tudo. Então, é muito perigoso. Eu não concordo com essa mudança de mentalidade vindo de outro homem. Ainda mais sendo pastora. Claro que eu não vou concordar, mas até pensando como empreendedor é muito arriscado. Porque você não pode moldar a mente de ninguém, segundo a sua mente. Você pode buscar, vamos dizer assim... Bom, vamos ver o que aquela pessoa fala. Isso. Porque isso é uma coisa que a gente vocês faz. Como mesmo, mentoras, né? Vocês como mentoras têm o mesmo papel que eu como conselheira. Sim. Num gabinete pastoral. Né, que acho que a gente não falou isso ainda no podcast, né? Mas hoje eu sou pastora. A gente vai chegar lá, A gente tem o mesmo papel, a gente nunca decide nada por ninguém. Não, a gente não fala o que a pessoa tem que fazer. E o que eles querem é isso, tá? Fala pra mim, o que eu tenho que fazer? E isso já mostra que a pessoa Porque não... de duas uma, ou você não tem vai poder ofender de decisão. ela, a gente até brincou, né? Tipo, ou você vai ofender ela e falar, amada,
corre. Corre, Pelo não faz amor isso. de Deus, você tá... E às vezes é muito difícil, né? Porque a pessoa começa a falar e você fala assim, meu Deus. Você quer falar, Você quer você quer falar, fazer por ela. Mas Nós não pode. podemos, porque é uma coisa silenciosa. Mas você vai colocar a sua história na dela. Sim. Porque deu na sua, vai dar certo na dela, e nem sempre é assim. Não é assim. Então, eu já tenho amigos e conhecidos próximos, clientes do salão próximos, que pirou o cabeção, surtou e perdeu, assim, 10 anos de carreira. Nossa. 15 anos de carreira. E hoje estão tentando voltar para aquela carreira. Caramba. Ai, é difícil. É difícil. É cruel, né? É cruel. E justamente falando sobre você ser pastora, como que você se enxerga daqui pra frente com a sua carreira e propósito? Pode pular essa? Não pode pular não, senhora, tem que responder mesmo. Senhora, eu vou sair correndo igual meme, Senhora. né? Senhora. Alguém tranca a porta, produção. Tranca a porta. E pode trazer outro café depois dessa pergunta. Quando a gente falou que ela gostava de café, era verdade. Era gente. real. Inclusive, se você tem uma empresa de Uma café. empresa quer de patrocinar- café. Se você quiser patrocinar a gente, Eu conheço uma. Eu também Duas. conheço. Eu tô aqui pensando agora que eu Aham, conheço. Entrarei em contato com vocês. Entrará em contato. Entrarei em contato. Bom, o que eu penso assim pro futuro, Má, eu tô vivendo essa transição mesmo, né? Hoje o Neto Fortemente. Ele é pastor em tempo integral e eu confesso para você que o meu grande sonho também é. Esses dias eu falo tanto sobre você não se comparar na internet e eu me pego nessa falha, né? Eu tava vendo os stories numa segunda-feira, eu chego muito cedo na fábrica, não tem ninguém. Então, às vezes, eu fico ali na internet até dar uma horinha que o povo tá chegando, né? E eu vi, assim, uma pastora de outra cidade, ela acordando, passando café, e ela estava caminhando assim no gramado da casa dela, descalça, e ela dizendo, ontem foi um dia cansativo, 2 cultos, eu preguei nos 2 cultos. Essas coisas assim me dão falo, mano do céu, e eu aqui pensando que hoje é pagamento, eu não sei qual vai ser meu plano de fuga. Sabe, balões, onde vende balões, né? Cada vez eu entendo mais o padre do balão, porque eu tenho muita vontade de fazer o que ele fez, né? Encher muitos balões e subir. E tá tudo bem. Então, assim, eu tô nessa transição. Eu tenho um sonho de ser pastor em tempo integral, assim como o Neto. Mas eu também acho que não vai dar certo. Por quê? Um leve pressentimento. Eu tenho esse pressentimento porque igreja não é negócio. Não. Apesar de ter CNPJ, pagar imposto e ter uma série de coisas que lembrem uma empresa, não é empresa. Não é empresa. Então, eu não posso nunca olhar com um olhar de negócio para Pai empresarial. Querido, né? Empresarial. Eu posso olhar com um olhar de gestora, que é o que eu faço hoje. Com o altar, com os calendários, com a gestão de eventos, com o planejamento estratégico de datas e tudo mais, que é o que a gente faz juntas, inclusive. E a sua experiência, né? É a minha também experiência. Fluir muito bem, né? Então, eu penso que hoje, 2023, ainda está sendo esse ano de transição. Tanto na gráfica, hoje eu já não vou mais com o volume que eu em 2022, por exemplo, eu ia muito mais. Eu já consegui, hoje eu faço algo que eu não preciso estar lá todos os dias, né? No salão também, não estou lá todos os dias. Então, hoje eu já consigo conciliar. Quanto tempo eu vou ficar nessa vida de empresária e pastora ao mesmo tempo? Eu acredito que ainda por muitos anos. Por quê? Agora vamos voltar para a palavra. Os grandes avivalistas eram empresários e grandes empresários. Então, Paulo, por exemplo, ele era um curtidor de couro, ele tinha os negócios dele e ele foi o maior missionário da face da terra. Porque como a gente acredita no propósito, eu acredito que as empresas, Bercron, Primori e quantas mais o Senhor quiser me dar, elas serão mantenedoras do nosso ministério. Porque daí eu alivio essa barra do ministério, entendeu? Fica só com a parte gostosinha. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, eu consigo fazer essa gestão. Porque antes nós tínhamos um entendimento que para você trabalhar para Jesus, você tinha que largar tudo e vir para Ele. Mas a palavra nunca disse isso. Uhum. Né? Jesus, ele encheu as redes de Pedro primeiro. Ele não foi de mão vazia, ele foi com a rede cheia. Uhum. Nossa, uau. Ele Vou só lembrar disse disso quando eu pensar em largar tudo e que ele trabalhar só no ministério. Esse largar tudo é muito arriscado. Se for propósito, sim.
como é na Existem vida do neto. Especificações, né? Específico, E né? eu acredito que é na vida do neto por uma coisa também, pelo perfil dele. Você dá duas coisas pra ele, o que acontece? Ou ele masca Ele chiclete ou esquece ele uma. anda. Ele esquece Né? Os uma. dois juntos, ou ele tropeça ou ele morde a língua. E assim- Então, é do homem também isso, né? Não, O João Vitor tá rindo. né? Mascar chiclete e andar não rola. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Exato. E 3 Então- filhos e 2 cachorros. Né? É. E espiritualmente falando, né? Como nós somos... E tem uma coisa, só assim para eu deixar claro. A responsabilidade espiritual dele é infinitamente maior, Muito maior. que a minha. Sim, Por isso que eu diferente. sempre falo, o pastor da Pai Querer É o neto. é o neto. É o neto. Vocês sabem disso. Quando alguma coisa acontece, o que eu falo? Fala com o Pastor, pastor. Fala com o pastor. Pastor. Porque eu nem tenho isso. Eu nem tenho essa... Por conta dessa questão do espírito que está sobre você. Você carrega o espírito apostólico. Apostólico. Eu vou 100% apostólico. Vamos. Exato. O neto, ele é pastor Pastor. de ovelhas. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas existem 5 ministérios, os quais você pode achar que você não se encaixa em nenhum, mas acredite, você se encaixa. Exatamente. Em algum dos 5 você se encaixa. E isso diz muito sobre negócios. Sobre negócio, O neto, por sim. muitos anos, foi cabeleireiro, um excelente cabeleireiro, super capacitado, muito bem reconhecido na profissão, só que ele já exercia como cabeleireiro um pastoreio. Pastoreio. Nossa, Acho sim. que por isso que ele sempre teve a cadeira cheia. Ele É. sempre foi pastor na Exato, cadeira. cara. As pessoas sentavam ali para fazer cabelo, saía consoladas, sabe? Era Ele me pastoreava como funcionária. Ele não era meu Exatamente. chefe, ele era meu pastor, sempre Exato. meu chefe. E ele é assim até na igreja. Se você perguntar para ele qualquer dado financeiro da igreja, não faz a menor ideia. a menor ideia. Neto, como tá as entradas assim? Né? Ele não se interessa, ele não quer saber, ele não pergunta. Agora fala, Neto, vai orar por tal pessoa? Vamos. Vamos. Vai no hospital 3 da manhã. Vamos pro monte agora. Vamos. Tem o Você velório. uma- Vamos. Ele faz velório e casamento no mesmo mesmo dia. dia. No mesmo dia. É. Ele vai assim. É o propósito. É o propósito. É E fica entender lindíssimo. o ministério dele. Lindíssimo. Fica lindíssimo. Fica lindíssimo. É entender o ministério a qual ele foi computado e entregue a ele, porque eu acredito que esses 5 ministérios a qual nós nos encaixamos, a gente recebe no ventre, né? Sim, você nasce com você ele. nasce com ele. A grande questão é como você desenvolve. Talvez muitas pessoas foram enterradas com um ministério de pastoreio zero desenvolvido. Aham. E hoje você tem essa convicção que você tem um ministério apostólico, que assim como Paulo, os grandes avivalistas, que mantinham os negócios. Paulo, né? Pedro, muitos assim. Muitos. Eram, se a gente vem até para os dias Atuais, né? atuais, de agora, né? Os grandes avivalistas hoje no Brasil são empresários. Exato. Você não conhece um avivalista que não tenha um podcast, um canal no YouTube, Uma um livraria. Instagram, uma livraria, um editora. livro. Isso é negócio. Isso mantém o reino. Isso mantém o reino. Então, ainda que os negócios deles façam conexão diretamente, né, com o reino. Mas é negócio. Sim. O cara já fez um livro, já escreveu para o outro, já lançou não sei o quê. Isso é empreendedorismo. Exato. E no final, qual o propósito? É ele. É ele. É ele. Sempre ele. Sempre ele. É isso. Quantas chaves, né? Nossa, Meu Deus. Sim, eu poderia ficar mais umas 2 horas conversando. Respirando e assimilando tudo, né? Assimilando Eu tenho que tudo. assistir agora de novo para anotar. Porque, né, agora a gente conversando, eu não anoto, agora eu tenho que anotar tudo. Exato. E faça isso você em casa também. Assista mais de uma vez. Compartilhe esse podcast. Eu tenho Anote todas as certeza chaves. que tem alguma chave que você lembrou de alguma amiga empreendedora que você fala, nossa, essa minha amiga precisa ouvir isso. Ou eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso e preciso compartilhar isso com alguém, com certeza. Porque acho que quando a gente senta para conversar, a mesa traz muito isso, né? Essas conversas, esses insights que a gente só tem quando a gente está sentado à mesa. Você pode com estar as numa pessoas. palestra que você não vai receber. Você recebe muitos insights, De muitas formas chaves são diferentes. liberadas, mas à mesa existe um poder muito grande, né? Inclusive, se você anotou uma chave importante, compartilha com a gente. O Exato. que você mais aprendeu, o que mais te chamou a atenção, qual Queimou, foi né, no seu o que queimou no seu coração, qual foi a virada de chave que você olhou e falou, nossa, eu precisava ouvir isso essa semana. Compartilha com a gente que a gente vai amar saber. Coloca lá no seu store, pega o link aqui do YouTube,
coloca lá no Store também e compartilha esse podcast com o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem não fique só em você, porque como a gente já disse aqui, nada do que o Senhor tem pra gente é só sobre nós. É tudo sobre muitas pessoas. Moisés não passou pelo Mar Vermelho sozinho, ele carregava 2 milhões de pessoas também. Então, às vezes, esse podcast que você está ouvindo, hoje, ele não é só para você. Ele pode ser para alguém que te segue e também está precisando ouvir isso. Então, seja canal de bênção na vida das pessoas, compartilha esse podcast, envia no grupo da família, sabe? Tá uma confusão lá no grupo da família, mó brigueiro. Manda o link do podcast. A briga do Tupperware, né? A briga do Tupperware, aquela piadinha sem graça. Manda lá para ser bênção na vida das pessoas, para que mais pessoas conheçam a história da Ju, que em vários aspectos é inspiração, né? É desafiadora, e como a gente já viu aqui, daqui para frente vai continuar sendo desafiadora. Né? Lidar com tudo, empresa e ministério. Eu não vejo assim um fim nisso, sabe? Vai acabar aqui. Vai acabar aqui. Agora eu vou ficar integral na igreja, né? Ou eu vou, a não ser que realmente o Senhor sopre para outros ventos, Claramente. né? Claramente, né? Não jamais seria desobediente nesse ponto. Mas do contrário, eu acredito que, por exemplo, se hoje eu vender o Primore, ou qualquer uma das empresas, eu não vou deixar de investir. Algo vai nascer. Algo vai nascer. Com certeza. Vou arrumar outra sarna para é mais forte que você. Exatamente. É. Porque é fonte, né? É fonte de recurso, é fonte de ideia, é fonte de criatividade. É porta aberta. E tem energia aí, né, amada? Tem, aceleração. Ela tem só 34 anos, né? Ela é mãe de 3, mas né, hoje as crianças são crianças. São quase adolescentes. São adolescentes, são moços, né? Enfim, para desafiar mesmo, né? Tô pensando aqui, Jesus amada, nossas nem nasceu ainda. Não, a gente vai dar conta. Vai dar conta. Enquanto a gente vai ter mais filho também, então a gente Com certeza. A gente vai pro mesmo pai que ela tá indo, a gente tá caminhando também. Isso Como aí. diz meu marido, quanto mais filho você tem, mais Deus provê na sua vida. Exato. Isso aí. Eu tô na primeira. Ele quer ter 5, Ele tá né? provendo. Ele quer ter 5, não sei onde eu vou parar. Ele é um pouco fora da curva. Ele é um pouco fora da curva. Se você ainda não segue o BW nas redes sociais, Começa a seguir começa agora. a seguir, @BW_Talmidim. Lá a gente compartilha dicas técnicas, conteúdos inspiradores, conteúdos coisas. bíblicos que falam sobre os negócios. A gente fala muito sobre a mulher de Provérbios 31, que é uma das chaves, nossa base ali do BW. E alguns cortes, né, do podcast a gente vai conseguir levar para lá, Exato. levar esse debate também para o Instagram. Então, se você ainda não segue, passa a seguir a gente também. E o Ministério Talmidim, Com certeza. que é o nosso Ministério de Mulheres da Pai Querer. Inclusive, todo mês, né, nós temos nossos cultos de mulheres, sempre a segunda, quinta-feira do mês. Então, fica atento às redes sociais. Todas as informações sempre são postadas lá também. Exatamente. Muito obrigada, Ju. Nossa, eu que Pastora. agradeço. Nossa, Pra gente é mames. muito engraçado estar entrevistando ela, porque a gente tem um relacionamento tão... Já sabia da maioria das íntimo. histórias. Olha só, eu Mas tenho a gente uma sempre filha, aprende. Maria Luísa, que é filha mesmo, né? Que Saiu de você. Maria Luísa, e agora eu vou ter a Maria Manu e a Luísa. E a Luísa. Exatamente, as netas. As netas. As netas do coração. Foi eu um que prazer agradeço, pra nós. E o meninas. primeiro episódio só podia ser com você. Eu fico honrada, agradeço a oportunidade e desejo que o Senhor continue fervilhando na mente de Amém. vocês. Amém. Nós servimos o Deus mais criativo e estrategista, o Deus que abre porta onde não tem, que Ele traga entendimento, lucidez, discernimento para vocês e voos altos como o dessa águia. Amém. Amém. É isso. Muito É obrigada por ter assistido nosso primeiro episódio. E já fica ligadinha que logo, logo a gente estará aqui com o segundo episódio do BW Talk. Até o próximo. Tchau.